Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Jussiele e estamos retomando o capítulo 8, falando agora sobre o cubismo. O cubismo também vai se desenvolver em Paris nas duas primeiras décadas do século XX. Por que esses movimentos eles iniciam em Paris? Porque no final do século XIX, início do século XX, Paris era a capital intelectual dos artistas. Todo mundo que queria produzir e fazer arte ia para Paris. Então, esse movimento do cubismo, ele é liderado por dois caras que são o Georges Braque e o Pablo Picasso. Esse último fica aí mais conhecido pelo movimento cubista, porque quando falamos em cubismo, lembramos imediatamente de Pablo Picasso. Tanto o Braque quanto o Picasso tinham interesse nas obras de Cézanne. Cézanne, que era pós-impressionista, estava aí buscando novos meios de fazer uma pintura e estava buscando a geometrização das formas, como ele fez no quadro Um Monte de Santa Vitória. Ele pintou como se fossem quadradinhos com o seu pincel. E aí, quando Picasso e Braque viram essa pintura, imediatamente remeteram a cubos, pareciam pequenos cubinhos. E aí resolveram fundar o movimento do cubismo. Outra fonte de inspiração para os pintores cubistas era a arte africana. Lembrando que no final do século XIX houve o neocolonialismo. Nós estudamos isso em história. O neocolonialismo foi a forma que os europeus tinham de poder e dominação econômica dos povos da Ásia e da África. E aí, eles também trouxeram muito da cultura que tinham nesses países para a Europa. E os europeus, quando tiveram contato com a arte africana, ficaram aí maravilhados, principalmente pelas suas máscaras. Então, as máscaras vão ser fonte de inspiração para os artistas cubistas. O desenvolvimento do cubismo também estava atrelado a uma teoria do Einstein, que era o estudo do tempo no espaço científico. Então, com a formulação da teoria da relatividade do Einstein, em 1905, teve aí uma grande influência sobre os trabalhos do Pablo Picasso, porque ele queria ver a totalidade do objeto em seus 4 lados, e tudo ao mesmo tempo. O marco do cubismo foi a tela Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, de 1907. Nessa tela, o Picasso escandalizou a sociedade, quando ele pintou um grupo de prostitutas que estavam em um bordel, e nesse quadro ele utiliza o cubismo, ele utiliza cores bem restritas. Essas formas, elas são bem marcadas. Essas moças, elas estão nuas, mas em alguns rostos ele usa aí as máscaras africanas. Então é como se elas estivessem mascaradas. Então esse fascínio que ele teve com a arte africana, isso vai estar colocado aí neste quadro. Ele vai apresentar muito pouca profundidade nesse campo, quase não tem perspectiva nenhuma. Ele vai ter aí uma organização horizontal. Essas máscaras africanas, elas também têm a ver com esse primitivo, com a pureza desses povos. E essa tela ela não teve uma boa aceitação por parte da crítica e de alguns pintores também. O poeta Guillaume Apollinaire, o pintor Henri Matisse, que é do fauvismo, e o próprio Georges Braque, que era amigo do Picasso, que também produzia pinturas cubistas, foi meio contra esse quadro. Eles achavam aí que parecia uma espécie de brincadeira do Picasso, que aquilo não era uma coisa muito para ser levada a sério. E esse quadro, ele só vai ter um reconhecimento como uma grande obra de arte em 1940. O cubismo acaba perdendo a força em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Então aí, alguns artistas foram
convidados a ir à guerra e quando eles voltaram já não tinha mais aquela empolgação, aquela vontade de fazer pinturas cubistas. Entre 1907 e 1912, o Georges Braque e o Pablo Picasso estavam interessados em aprofundar os seus estudos sobre o cubismo. E então eles lançaram o cubismo analítico. As pinturas do cubismo analítico tinham a ver com a teoria da relatividade do Einstein, que via a totalidade do objeto em seus 4 lados. Então eles começaram a inserir em suas pinturas essa ideia e começaram a representar esses objetos fragmentados. Então, a história é o seguinte: eles percebiam um objeto, decompunham isso em seu pensamento e passavam isso para a tela. Então, eles tinham aí todo um trabalho intelectual para depois ser feito aí e ser passado para o desenho. Eles vão usar uma paleta de cores bem restrita. Então, essas pinturas, elas apresentam muito ocre, preto, cinza, marrom, verde. E essas cores, elas estão aliadas aí com esses planos geométricos sobrepostos, né? Então, tinha aí uma sobreposição dessas imagens, apresentando aí uma visão bem complexa e múltiplos pontos de vista de um mesmo objeto. Essas pinturas, elas não foram muito bem recebidas pela crítica, assim como foi o quadro de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Os críticos não olharam muito bem essas pinturas, porém, outros artistas se interessaram e começaram a fazer pinturas com algo bem semelhante, como, por exemplo, o artista Juan Gris. A fim de atrair um maior público, os artistas cubistas começaram a elaborar outras formas de pinturas, que tinham aí uma maior aceitação do público e da crítica. E aí se deu o cubismo sintético. No cubismo sintético tinha toda uma estruturação e um planejamento. Então eles abandonaram um pouquinho aquela ideia lá da relatividade do Einstein e começaram a fazer mais colagens. Então eles viram que colocando elementos que o público reconhecia, como recortes de jornais, pedaços de tecido, pedaços de objeto, até mesmo uma cadeira colada numa tela, era muito mais compreensível pelo público e pela crítica do que aqueles objetos que estavam lá todos fragmentados. Nessas pinturas do cubismo sintético, as cores merecem aí um maior destaque, mas também não tinha lá uma profundidade de campo, eles não usavam aí a perspectiva, eles usavam mais as letras, as palavras, os símbolos e esses recortes para aproximar essa linguagem das pessoas. Um dos primeiros trabalhos nesse sentido foi Marjolie, Minha Bela Garota, que é o nome aí desse quadro, que refere-se a uma canção popular francesa e também ele fez para sua amante, a Marcelle Humbert, em 1912. Essa pintura parece abstrata, mas o artista, quando ele insere a expressão que o nomeia, Marjolie, vai ter uma significação aí para a imagem para facilitar o entendimento do público. Depois de Marjolie, os cubistas começaram a experimentar outros meios para tornar essas imagens mais reconhecíveis e que as pessoas gostassem mais delas. Então, foi Fernand Léger quem inseriu uma nova percepção sobre essas possibilidades. Ele começou a trazer quadros com as 3 cores primárias de uma maneira vibrante, substituindo aqueles planos lá do cubismo analítico, colorindo essas figuras e contornando elas. Pareciam mais desenhos do que pinturas. Então, quando o Léger começa a fazer isso, o Picasso e o Braque começam também a inserir a colagem nas suas pinturas. E isso vai resultar aí no movimento do cubismo sintético. Vamos observar essa pintura chamada Natureza Morta sobre uma Mesa, Gillette, de Braque. Nela, o artista utiliza diversos materiais, como um pedaço de rodapé
e uma embalagem de lâmina de barbear, para criar uma imagem que explora texturas e sensações táteis, e é ao mesmo tempo fragmentada, com perspectivas de diferentes pontos de vista simultâneos, mas que permanece familiar e de fácil reconhecimento. Pablo Picasso, artista espanhol, é considerado a figura central da arte na primeira metade do século XX. Sua influência é indiscutível e seu trabalho não motivou apenas o cubismo, mas o entendimento sobre a arte em geral. O seu trabalho foi amplo e passou por diversas fases, sempre se adaptando e discutindo a realidade por ele vivida. Picasso, aos 15 anos, já havia ganho competições acadêmicas de pintura. Com 20, ele inicia a fase azul da sua carreira, onde ele pinta temas depressivos, representando a melancolia e a tristeza. Ele vai trabalhar com essa temática por cerca de 3 anos, e depois ele vai começar a pintar figuras mais alegres e figuras que tinham a ver com o circo, iniciando assim a sua fase rosa. Durante o desenvolvimento dessa fase, o artista entrou em contato com a arte africana, que ficou aí maravilhado com ela. E ele ficou maravilhado com as técnicas empregadas pelos primitivos, pelos povos africanos. A arte e o trabalho de Cézanne também foram fundamentais para influenciar a obra de Picasso, e foi inspirado na arte africana e no trabalho de Cézanne que ele vai fazer a tela Mademoiselle d'Avignon. Com a Primeira Guerra Mundial, o cubismo ele vai se enfraquecer e o artista ele vai começar a se interessar pelo movimento surrealista, e depois ele vai fazer também muitas pinturas que tinham a ver com as suas amantes. Picasso teve uma vida muito ativa e ele, ao longo da sua carreira, vai usar essas amantes como modelos. E ele também vai usar muito o personagem Minotauro, que é um personagem de mitologia. O Georges Braque vai trabalhar ao lado de Picasso na construção do cubismo. Ele vai começar sua carreira como decorador, mas em 1900 ele começa a estudar artes em Paris. Quando surgiu o fauvismo, ele vai se interessar pelo movimento e vai começar a estudá-lo. Mas quando ele conhece Cézanne e se torna aí amigo do Picasso, ele fica hipnotizado com Mademoiselle d'Avignon. A amizade entre os dois fortaleceu e desenvolveu o movimento cubista. Em 1914, o Braque foi convocado para servir na Primeira Guerra Mundial, e a sua presença no conflito acabou interrompida no ano seguinte depois que ele se feriu na cabeça. O artista voltou para casa, porém demorou 2 anos para se recuperar dos ferimentos da guerra. Braque voltou a pintar em 1917, no início com o estilo cubista, mas depois abandonou e começou a produzir obras que refletiam um caráter mais autoral. E suas pesquisas levaram a uma pintura que discutia a estrutura do quadro e suas relações com as cores e as texturas, tudo isso guiado pela filosofia Zen. Em 53, tornou-se o primeiro artista vivo a expor no Louvre. Juan Gris, também espanhol, foi um dos responsáveis pela transformação do cubismo na década de 1910. Juan começou sua carreira como artista muito jovem. Nasceu em Madrid e mudou-se para Paris a fim de estudar arte e logo tornou-se amigo de Picasso. Em 1911, começou a fazer suas experiências no cubismo. O estilo do artista trouxe para o cubismo uma sofisticação matemática conectada com a simplicidade, o que aproximou o movimento do público e da crítica. Suas composições tinham uma geometria e traziam muita clareza para as suas obras. E por mais que o quadro apresentasse vários ângulos, ele ainda se fazia inteligível. As cores do Juan Gris também facilitavam todo o processo, mas não eram usadas gratuitamente, pois obedeciam uma ordem e um equilíbrio dentro dessa composição geométrica. O movimento cubista vai ser muito importante para outros movimentos de vanguarda que surgirão tempos depois. A fragmentação das formas, por exemplo, vai influenciar aí os artistas do futurismo. A geometrização da forma vai influenciar o construtivismo. A colagem
vai influenciar os artistas do dadaísmo, do surrealismo e da pop art. E a abstração também vai ser parte fundamental do expressionismo abstrato. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí do material produzido falando sobre o cubismo, e eu quero que vocês façam aí os exercícios da apostila, que são os exercícios conceituais, o número 2, e o exercício contextualizado, número 3 e número 4, que são questões do Enem. Espero vocês na próxima aula e até lá!